Muito bem, então vamos para a resolução de um exercício aqui de geometria descritiva. Então é um exercício bem interessante, bem aplicado na área de engenharia. Então temos aqui uma força de 30 kg força que está sendo aplicada a um determinado cabo. Aqui temos um desenho isométrico, certo? Temos um cabo e temos uma força que está sendo aplicada neste cabo. E aqui temos uma tampa. Então, qual a ideia? A ideia é verificar as componentes vetoriais desta força. O que seria isso? Queríamos verificar que esta força, que tem intensidade de 30 kg força no espaço tridimensional, queremos analisar o quanto desta força está na direção x, na direção y e na direção z. Bom, para analisar esta decomposição desta força do espaço através das suas componentes vetoriais, vamos utilizar um recurso geométrico, utilizando as projeções cotadas, certo? Então, em um primeiro momento, o que vamos fazer? Vamos projetar. Então, projetar esta força e este cabo, que encontra-se aqui no espaço 3D, vamos projetar no plano XY. E a partir desta projeção, vamos utilizar os mecanismos de rebatimento para obter as componentes. E além disso, também vamos procurar verificar a declividade do plano ABC. Então, primeiro vamos fazer isso. Então, aqui temos uma circunferência com raio 1,5. Então, podemos utilizar aqui uma distância de 1,5, uma paralela, e uma paralela aqui também de 1,5. Vamos representar aqui esta circunferência. Então, visto de cima, esta circunferência daqui, essa tampa, tem esta representação. Bom, depois disso, o que vamos fazer? Vamos projetar este cabo AB. Todo este cabo AB, a sua projeção vai ficar deste ponto até este ponto daqui. Então, aqui temos a projeção do cabo AB. Claro que aqui está num desenho isométrico, precisamos caracterizar através da vista ortográfica. Então, através do plano XY, mas de tal forma que não fique com esta distorção. Então, aqui temos o valor correspondente, um dos pontos é este daqui, a projeção do ponto A. Então, precisamos analisar qual o valor da distância. Esta distância tem um valor de 4 metros. Então, a projeção do ponto A com o valor de 4 metros. Então, na ideia tridimensional, vamos ter a projeção do ponto com seu respectivo valor de 4. Então, esta informação vamos deixar aqui caracterizada. Depois, um outro ponto, o valor de cota é 0. Ponto B tem um valor de cota 0. Precisamos analisar a localização. Então, a localização está a partir de um valor 1,5. Vamos ter uma diagonal e a intersecção desta diagonal com a circunferência vai nos dar o ponto B. Então, 1,5 a partir desta linha base. E vamos unir deste ponto de intersecção, ponto central, até este ponto daqui. Com isso, vamos ter aqui o ponto B, a projeção do ponto B. Então, a projeção do ponto B com seu valor de cota 0. Então, aqui temos a localização do ponto B. Então, essa linha é uma linha auxiliar, certo? Somente para termos a informação. Então, se unirmos deste ponto A até o ponto B, vamos ter a projeção horizontal do cabo AB. Então, toda esta informação é esta informação daqui. Bom, temos a projeção horizontal. A força de 30 kg força, ela está coincidente com a projeção do cabo. Então, não dá para inserirmos diretamente esta força. Ela vai ficar com distorção. Então, em um primeiro momento, vamos ter que achar a verdadeira grandeza deste cabo AB, certo?
Esta distância daqui é a distância vertical entre o ponto A e o ponto B. Então, toda esta distância daqui corresponde à distância vertical. Então, se rebatermos lateralmente, vamos ter o ponto A com valor 4 rebatido em 0. Tendo dois pontos com valor de cota zero, os extremos com valor de cota zero, os valores intermediários também vão ser 0. Significa que todos os pontos vão ter o mesmo valor de cota. Consequência disso, vamos ter o cabo em verdadeira grandeza. Então, vamos traçar aqui, a partir desta projeção, vamos marcar uma perpendicular. Ou seja, esta distância vertical em relação à projeção tem um ângulo de 90 graus. Então, vamos marcar aqui um ângulo de 90 graus a partir desta projeção com o valor de 4 unidades. Então, marcamos aqui e aqui vamos marcar 4 unidades. Então, a partir desta linha, o valor 4. Então, toda esta medida daqui tem um valor de 4 metros. Ou seja, este ponto, essa extremidade, significa que é o ponto A rebatido ao valor de cota zero. Certo? Ou seja, estamos transferindo para o plano XY. O que está no espaço tridimensional, estamos rebatendo lateralmente. Bom, se dois catetos, temos aqui, formam um ângulo de 90 graus, esta medida é a medida real. Então, o que encontra-se em vermelho aqui é a medida do cabo em verdadeira grandeza. Então, todo este cabo em verdadeira grandeza basta unir deste ponto até este ponto daqui. Ou seja, a distância horizontal e a distância vertical formam um ângulo de 90 graus e têm as mesmas medidas do espaço, então significa que esta medida daqui vai estar em verdadeira grandeza. Então, o cabo, que está em vermelho aqui, vai também manter esta cor em vermelho. Então, aqui temos a distância real do cabo. Mas não queremos saber a verdadeira grandeza do cabo AB. Queremos saber as componentes da força, F. Bom, para isso, o que vamos fazer? Toda esta força F tem a mesma direção deste cabo AB. Então, como encontra-se em verdadeira grandeza aqui, vamos caracterizar esta força de 30 kg, força diretamente neste cabo AB, porque tem a mesma direção. Então, podemos marcar aqui um ponto qualquer, Vou escolher aqui um raio, com um valor, uma circunferência aqui com um diâmetro 3. Por que 3? Porque 3 centímetros vai corresponder a 30 kg força, porque a escala é 1/1000. Então, vou marcar aqui e vou escolher aleatoriamente. Então, esse valor de diâmetro 3, eu posso escolher um ponto qualquer ponto, deste cabo AB rebatido ao valor de cota zero. Então, toda esta força, ela vai ficar caracterizada entre este ponto daqui até este ponto. Vou deixar aqui em uma outra cor. Vou deixar aqui, pode ser em magenta. Então, toda esta cor em magenta corresponde à força de 30 kg força. Então, podemos marcar aqui deste ponto até este ponto daqui. Então, vamos deixar aqui em magenta, que corresponde à força. Esta parte da força daqui, agora sim, como ela encontra-se em verdadeira grandeza, vamos projetar em um primeiro momento no plano XY. Então, toda esta intensidade da força, também o sentido correspondente vamos ter que manter idêntico. Então, vamos manter aqui a projeção e aqui uma seta que vai indicar o sentido da força. Então, toda esta força F tem essa caracterização, esta porção em relação ao cabo AB. Então, vamos projetar esta força F no plano XY. Então, projetando no plano XY, é como se projetássemos em relação ao segmento AB. Então, uma perpendicular
uma perpendicular em relação à projeção AB e aqui também, a partir deste ponto, uma perpendicular. O que acontece? A intensidade da força F no plano XY tem esta representação daqui, que eu vou deixar em verde. Ou seja, esta intensidade daqui é a intensidade da força em XY. Então, vamos ter que decompor novamente em Y e em X. Então, para realizar essa decomposição, podemos utilizar aqui um triângulo retângulo, paralelo ao eixo Y e paralelo ao eixo X. Com isso, temos as intensidades correspondentes. Então, toda esta parte daqui corresponde à intensidade da força no eixo X. Então, verificamos que esta intensidade é o valor de 15,8. Então, podemos marcar aqui que a intensidade desta força é 15,8. Positivo, porque esse vetor desse sentido daqui vai ser nesta direção. Quando projetamos aqui também vai ser nessa direção. E projetamos no eixo X, vamos manter neste mesmo sentido. Para o valor de y, precisamos verificar. Então, a medida de y, medimos aqui diretamente, temos o valor de 6,3. Negativo, porque o sentido também da projeção vai ficar o oposto do sentido da referência. Agora, precisamos verificar o valor de z. Então, o valor de z basta projetarmos. A partir desse ponto, uma perpendicular ao eixo z. E aqui também na mesma forma. Deste ponto daqui, que é a intensidade real, marcamos perpendiculares. A distância entre este ponto e este é a distância em z, é a intensidade da força em z. Então, medimos aqui e com isso vamos ter o valor de 24,7. Então, toda a força, as componentes desta força no espaço, temos estes valores aqui. Valor em x, 15,8. Em y, menos 6,3. E em z, menos 24,7. Ou seja, essa força ela tem a sua maior intensidade vinculado ao eixo z, de menos 24,7, que está no sentido oposto da referência. Certo? Ou seja, com isso, a gente pode utilizar a geometria descritiva em outras disciplinas. Um exemplo aqui a gente pode utilizar na mecânica vetorial para verificar as componentes de uma força no espaço. O outro item é a questão da declividade do plano ABC. Então aqui temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto C encontra-se diretamente neste ponto daqui. Então aqui temos o ponto C. Queremos verificar a declividade. Então, entre B e C, já temos aqui uma horizontal do plano. Então, basta unir entre este ponto B e o ponto C. Paralelo a esta horizontal, vamos ter uma horizontal de cota 4, que vai passar pelo ponto A. Então, a partir dessas horizontais, queremos saber a declividade deste plano. Basta traçar a reta de maior declive e verificar diretamente o valor correspondente da declividade desta reta de maior declive. Com isso, vamos ter a declividade do plano. Então, aqui temos horizontal 0, horizontal 4. E aqui temos uma perpendicular a estas horizontais. Então, a distância vertical é 4. E a distância horizontal vamos verificar diretamente aqui. Agora, utilizando a escala 1 para 100. Então, verificamos que o valor é de 1,96. Então, dividimos 4, divididos por 1,96. Então, aproximadamente, temos o valor de 205%, certo? Então, a declividade deste plano ABC é de 205%. Ok? Então, seria esta a resolução deste exercício.